Amém, irmãos? Então nós vamos começar agora o nosso capítulo de número 10 do livro Santos no Mundo, né? Os puritanos como realmente eram. E hoje nós vamos estar dando início a um capítulo sobre ação social, tá? O que é que os puritanos queriam dizer sobre ação social? É um tema bem desafiador, dada a circunstância com que a gente trata geralmente esse tipo de tema, né? Então eu acredito que o exemplo deles vai ser um exemplo bem esmagador, né? No sentido bíblico e piedoso, né? E ao mesmo tempo é um encorajamento para que a gente realmente mude o nosso estilo de vida. O capítulo desse capítulo 10, ele não é um capítulo muito grande, é um capítulo curto. O Leland Hickey coloca apenas 6 tópicos, tá? Então a gente vai estar estudando apenas 3 dele hoje, 3 se o senhor quiser na próxima semana, tá? Nós vamos apenas dar uma pincelada hoje para não ficar muito grande. E vocês também vão ter a oportunidade, claro, de perguntar e comentar sempre que possível, tá? Acredito que isso vai se tornar mais edificante, principalmente devido ao tema, né? Vai ter um pouco de história aqui, uma história acolá, mas também uma Bíblia, com certeza, que é aquilo que é o exemplo deles para nós, tá? Então vamos lá. Vamos dar uma lida primeiro em Mateus, capítulo de número 25. Mateus 25. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí. Um texto bem clássico, né? Quando as pessoas resolvem utilizar para falar sobre ação social. Verso 31 diz o seguinte: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando um destes pequeninos o não fizeste a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Eita, texto grande, né? Texto bom. Só dando uma pincelada rápida nesse texto, uma das coisas que tem que ficar clara quando nós lemos esse texto aqui, é que esse não é, geralmente quando algumas congregações, algumas igrejas, pegam esse texto para embasar algum tipo de ação social, né? Levar ali alimento para os moradores de rua, em alguma praça, ou fazer alguma espécie de evangelismo na madrugada, enquanto distribui alimentação, algo do tipo. Esse texto, ele é exclusivo, tá? De uma perspectiva cristã, congregacional, no sentido de que Jesus está falando ali, se representando, se colocando como alguém que através do cristão, né, recebe esse tipo de auxílio. Então não é visita a qualquer preso, está falando de visita a um preso cristão. Ele diz: quando vocês fazem isso a um desses meus pequeninos, ou seja, ele está se colocando ali do lado daquele que é cristão, e não simplesmente a um preso qualquer, a um mendigo qualquer, a um doente qualquer, mas ele está falando de uma forma bem clara aqui, com relação ao cristão que está doente, o cristão que está preso,
Claro, né, pode ser por pregar o evangelho, pelo testemunho. O cristão que está padecendo necessidade, e quando nós vamos ao cristão, né, para prestar o nosso auxílio, a nossa ajuda, seja com roupa, seja com alimento, seja visitando aquele que está doente, que está enfermo, nós estamos fazendo aquilo ao próprio Cristo, né? Enquanto lá em Atos, Paulo perseguia a igreja e Cristo dizia: Paulo, por que me persegues? Aqui é o contrário. Aqui é Cristo se colocando do lado daquele que está enfermo, aquele que está necessitando, e ele dizendo: quando vocês fazem um desses pequeninos, a mim vocês estão fazendo, tá? Então, quando nós falamos de ação social, principalmente numa perspectiva puritana, nós estamos falando de alguma coisa que eles achavam essencial para a verdadeira piedade, né? Para um verdadeiro cristão, para a verdadeira igreja dentro da comunidade, como nós vamos aprender melhor hoje, próxima semana. Então, para eles, ação social é um termo amplo que aborda a sociedade e suas necessidades de uma forma geral. Claro que num primeiro momento, quando nós falamos de ação social, nós lembramos, sem dúvida alguma, de dar assistência aos pobres. E os puritanos, eles eram bastante categóricos nesse sentido. Haviam puritanos, por exemplo, como o Lawrence Chatterton. Lawrence Chatterton, com certeza vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele é o famoso puritano que ele pregou durante 2 horas. 2 horas ele pregou um sermão. E quando ele queria parar, a multidão disse: não, continua pregando, que nós queremos ouvir. Então ele continuou, foi levado pelo povo a continuar pregando mais de 2 horas o seu sermão. Deve ser um sermão maravilhoso, né? Uma pregação poderosa. Esse Lawrence Chatterton, ele tinha esse costume de colocar na sua casa uma mesa onde os mendigos, onde os pobres, os irmãos mais necessitados, pudessem ali sentar e comer com ele. E não era um exemplo particular do Lawrence Chatterton. Nós temos John Foxe ali no Livro dos Mártires, narrando sobre John Howe, não é John Owen, tá? É John Howe, e narrando sobre outros puritanos que tinham o costume de colocar uma mesa para comer com pessoas pobres, né, com pessoas necessitadas. John Foxe dá até uma investigada ali na cozinha, né, pergunta para um dos servos lá, para saber se aquilo era costume ou se era apenas naquele dia quando John Foxe estava lá. E ele descobre que era costume. Então imagine aí, né, você colocar uma mesa para que as pessoas que eram necessitadas, né, pudessem ir na sua casa almoçar ou jantar, comer algum alimento, e você aproveitar para falar o evangelho. Então, a ação social, claro que envolve essa visão de assistência aos pobres, mas não era apenas isso, né? Eles viam a ação social também como você participar ativamente da sociedade. E principalmente aqui o Leonard Ricken vai acentuar principalmente a questão política, né? Você se envolver até mesmo, se for necessário, politicamente, com o intuito de alguma forma, servir a sociedade. Eles também envolviam na ação social você pregar contra pecados públicos, né? Pecados ali que eram feitos de forma pública, de forma social. Aqui no Brasil só o que tem é corrupção, só o que tem é esse tipo de pecado, né? Que dava para ser pregado aí claramente. Eles falavam sobre a ideia de ação social também mais no sentido pessoal, voluntário, do que institucional, tá? Então, a questão de institucionar ou criar uma instituição para assistir aos pobres, ou então criar um grupo na igreja separado para ação social. Não, eles tinham o costume de já apontar como deveres individuais e voluntários, tá? Parece que historicamente, eles tiveram um avanço tão grande na Inglaterra, nesse sentido, que acostumou o imaginário popular na Inglaterra, principalmente do que é um protestante, quando você viu um protestante fazendo ação social. Então, para eles era uma coisa importante, né? Vocês veem que puritanismo, né? Quando nós vamos tratar de puritano, você está falando ali da doutrina da Trindade, da doutrina do sacerdócio de Cristo, né? Confissões, catecismos, pregação, Bíblia, interpretação, piedade, zelo, e aí você continua estudando e vai encontrar essa parte prática do puritanismo, que é assistência aos pobres, que é você se envolver politicamente, que é você ser um bom comerciante. Então, tudo isso faz parte de uma vida cristã. Então, se você quer viver para a glória de Deus, nós costumamos usar muito o texto de Paulo, né? Quer comais, quer bebais. Então, meu amigo, viver para a glória de Deus envolve muita coisa, e coisas importantes,
e essenciais, principalmente no que tange a esse assunto, quando o próprio Cristo falou lá em João que os pobres nós vamos ter sempre, né? Sempre vamos ter isso. Isso é importante nós lembrarmos, tá? Então nós vamos falar hoje sobre 3 pontos que o Leland Hicken destaca aqui. Então, em primeiro lugar, dá para entender aí um pouco o que é uma visão geral, né, de ação social dos puritanos. Agora, em primeiro lugar, o Leland Hicken ele coloca no livro que o envolvimento social, nós nos envolvemos na sociedade, é um chamado cristão. Ele coloca como se fosse um dever da parte de que nós temos, né? Um dever colocado por Deus, parte dos mandamentos de Deus. O cristão ele tem um dever, ele tem um chamado cristão para se envolver socialmente, para estar em sociedade, tá? Essa visão puritana é importante quando nós vamos contrastar aqui em alguns grupos famosos que tinha na época, principalmente aquela grande época medieval, que foi a época da Igreja Católica, né? Onde piedade, santidade era exemplo ali dos mosteiros, né? Se você quer ser santo, se você quer ser piedoso, se entrega a uma vida contemplativa, ou seja, saia da sociedade, né? Corra para longe das cidades, vá para o monte, se junte ali com outros homens, estude a Bíblia e medite, ore e tenha uma vida devocional, e aí você vai encontrar a verdadeira piedade. Essa era a visão dos mosteiros. Hoje em dia tem alguns irmãos, alguns grupos também que de vez em quando fala que vida espiritual mesmo não é estar envolvido na sociedade, mas é quando você está separado ali para orar, para estudar, para meditar. Até mesmo no imaginário cristão hoje em dia se instaurou essa ideia, né, de que é muito mais espiritual você estar ali no seu quarto, separado da sociedade, do que você estar na sociedade, no trabalho, servindo ali a Deus, né? E para os puritanos, e biblicamente falando, não existe. Toda a vida é de Deus. Sua vida no quarto, sua vida no trabalho, sua vida na escola, toda a sua vida você pode usar para a glória de Deus. Então, a cultura medieval tinha essa ideia de que um cristão, se ele quer se entregar de uma forma mais definitiva para a glória de Deus, ele tem que sair de uma vida social, né, para poder se colocar ali nos mosteiros para buscar ao Senhor. Os puritanos são absolutamente contra essa ideia. Mas não é apenas os católicos, né? Também havia ali no meio protestante um grupo ali que se iniciou, chamado os anabatistas. Não são os batistas, tá? Os batistas veio surgir ali diferente, de uma forma diferente. Mas os anabatistas eram cristãos bem radicais. E uma das pautas que eles levantavam é que o cristão ele não deveria se envolver com esse mundo. Por exemplo, o cristão ele não pode ser político. Ele não poderia ali estar assumindo algum cargo político, algum cargo civil na sociedade nesse sentido, né? Eles acreditavam que até nisso um cristão deve se sair, se afastar. Tá? Os puritanos não pensavam dessa forma. Eles conseguiam evitar aqui os extremos, né, quando se tratava de vida social. Eles, por exemplo, os 2 extremos mais conhecidos na época era que a igreja deveria comandar o Estado, que é o que acontecia no sistema papal, né? Ali a igreja católica, o Papa, ele era o cabeça da igreja, ele também de alguma forma tinha uma grande influência sobre o Estado. Já o outro lado da moeda era o contrário. Era o Estado, de alguma forma, ter influência sobre a igreja, mexer nas coisas da igreja, naquilo que é fé, naquilo que é doutrina, naquilo que é prática. Os puritanos conseguiram ali driblar esses dois. E olha que eles nasceram ali no meio da igreja anglicana, né? Onde o rei era o cabeça da igreja. Tá? Então eles conseguiram se separar desses 2 extremos. E a visão deles era que um cristão, ele pode ter sua vida espiritual, ele pode viver para a glória de Deus. Os 10 mandamentos estão aí para ajudar um cristão a viver de uma forma bíblica, de uma forma piedosa. A igreja tem a chave do reino dos céus, né, para poder ali pregar o evangelho, para converter pessoas. Mas eles criam que o cristão também pode ser chamado por Deus para se envolver na sociedade, até mesmo de uma forma política, né? Eles criam ali que o Estado, apesar deles não serem, apesar do Estado não mexer na igreja, no entanto o cristão pode sim se envolver com o Estado, porque assim como Deus deu as chaves dos céus para a igreja, Deus deu ali a lei, o juízo, né, para o magistrado, para o Estado ali governar de uma forma correta, né, punindo os malfeitores
e louvando aqueles que fazem a coisa certa. Então eles criam que Cristo, ele é o cabeça tanto da igreja, como ele também é aquele que ordena e aquele que deve colocar suas leis sobre o Estado. Então os 10 mandamentos guiam a igreja de uma forma piedosa e os 10 mandamentos deveriam guiar o Estado de uma forma correta, tá? Então, olha a visão deles. A visão deles é o seguinte: a lei de Deus vale para quem? É só para os cristãos? Quando você prega, você pergunta para o ímpio: você já mentiu? Você já mentiu quantas vezes? Por que você pergunta isso para o ímpio? A lei de Deus é para o ímpio? Ou é só para a igreja? Se a lei de Deus também é uma lei dada ao homem como criatura, então o Estado deveria aplicar a lei de Deus no sentido civil, né? Então eles diziam que, pelo contrário, o cristão não deve se separar da política. Ao contrário, para ser bíblico, o cristão deveria se envolver até mesmo na política, de uma forma social, porque a lei de Deus foi colocada ali para reger todos, né? Nesse sentido. Gente, se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Eu sei que é um tema um pouco, às vezes, polêmico nesse sentido, nessa primeira parte, tá? Então vamos lá. Eles criam que a sociedade, da forma como nós estamos vendo aqui, né, é algo que Deus ordenou. O John Davenport, ele falou o seguinte: em sua raiz, o governo ordenado de homens sobre homens é um governo de Deus. Então eles criam que, por exemplo, essa ideia de nós estarmos sujeitos às autoridades, ou haver autoridades sobre os homens, autoridades ali como os magistrados, né, que governassem de uma forma civil na sociedade, isso é algo que Deus havia ordenado. Isso é algo bíblico, tá? Vamos ler aí Romanos capítulo 13. Eu sei que vocês conhecem, é uma leitura obrigatória quando o tema é esse, tá? Romanos capítulo número 13. Nós estamos falando aqui, para você não se perder, sobre o dever cristão de se envolver na sociedade, tá? E nós estamos falando aqui, principalmente aqui, do extremo, que era a parte política, né? Que para nós hoje é o extremo. Se cristão pode se envolver na política, então pronto. Cristão pode se envolver em qualquer canto, né? Romanos 13, verso 1 até o verso de número 7. Quem achou pode ler. Romanos 13, do 1 ao 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois não teme a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e cuidador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Até aí? Isso mesmo. Obrigado, Ailton. Então, nós vemos nesse texto aqui, é um texto bastante utilizado pelos puritanos, né? Justamente essa ideia de que Deus estabeleceu, Deus ordenou a sociedade dessa forma, né? Onde as autoridades estão ali para justamente reger as questões civis, para o bem e para o mal, sobre o bem e sobre o mal, né? E ao mesmo tempo nós devemos estar sujeitos. Isso é o que levou esse puritano a falar sobre o governo de homens sobre homens, é algo que tem a sua raiz no próprio Deus, tá? Então, por conta disso, o cristão, ele deve perceber o seu chamado para estar envolvido na sociedade. Isso é bom, por um motivo você tira esse peso de que quando você está no trabalho, quando você está em sociedade, quando você está ali de alguma forma envolvido em questões políticas, né? Principalmente nesse ano aí, que é um ano que vai ser bem conturbado, né? Quando você está envolvido nesses assuntos, não são assuntos do diabo, não são assuntos ali que você não deveria perder tempo, são assuntos importantes e que Deus quer que nós estejamos envolvidos dentro da sociedade para fazer aquilo que é mais bíblico, tá? Aquilo que é melhor.
ainda que os homens sejam ímpios, né? Ainda que essas autoridades, no entanto, todas as autoridades são instituídas por Deus. Isso é importante para nós termos essa visão. Os puritanos, eles levaram isso bastante a sério. Nós temos ali no Instagram a live sobre a ascensão e queda dos puritanos. Você vai perceber que quando os puritanos chegaram ao poder, realmente ali em 1649, por aí, com Oliver Cromwell, os puritanos, eles passaram bastante lei, eles mudaram muita coisa, né? Nós vimos aí a influência deles com relação ao trabalho, né? Eles geraram mais empregos na Inglaterra naquela época, eles construíram escolas naquela época, bastante escolas, na época que os puritanos estavam lá no poder, e eles se sentiam à vontade dentro da política, tá? Eles se sentiam bem, louvavam a Deus, aí criam até mesmo que o Senhor os havia colocado lá. Se você pegasse Daniel na Babilônia, e os puritanos naquela época dentro desses assentamentos políticos, você ia perceber que eles estavam adorando ao mesmo Deus, tentando levar adiante a mesma piedade, colocando o melhor possível para servir a sociedade. Na Nova Inglaterra, né, principalmente ali em Massachusetts, você percebe também uma enorme diferença entre os puritanos e outros grupos que foram colonizar lá naquela época, como, por exemplo, os Quaker, né? Os Quaker foi um movimento ali na história da igreja. Eles foram tipo os neopentecostais daquela época, né? E quando você vai comparar ali em Boston, principalmente quando as colônias puritanas em Boston, os seus descendentes foram pessoas intelectuais, lideranças, pessoas que lideraram politicamente os Estados Unidos depois, né, na Nova Inglaterra. Enquanto a Filadélfia Quaker não cresceu, não gerou, não teve grande avanço, não teve grande mudança socialmente falando. Então, você não simplesmente tem uma visão puritana demonstrada, mas eles viveram na prática esse esforço para fazer de tudo para glorificar a Deus dentro da sociedade. Por quê? Porque eles criam, biblicamente falando, que o Senhor os chamou para viver em sociedade, para fazer o nome de Deus ser conhecido na sociedade através da sua vida, tá? Filipenses capítulo 2, verso 15, você não precisa abrir, mas é um texto bastante que resume bastante, né? Ele fala o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Enquanto o apóstolo Paulo faz a distinção de uma geração perversa, corrompida, uma sociedade perversa, né, ímpia, devido aos homens serem ímpios, ao mesmo tempo há um chamado para nós, que somos filhos de Deus, brilharmos como os astros no mundo, ou seja, nessa mesma sociedade, nós devemos viver de uma forma irrepreensível, né? De uma forma inculpável diante de Deus. Então, você tem um chamado para estar vivendo uma vida cristã dentro da sociedade, seja até mesmo numa questão política, né? Você tem que saber lidar com pautas políticas de uma forma bíblica. Então, nós temos o envolvimento social como chamado cristão. A segunda coisa que nós podemos... o Anderson perguntou, teve algum puritano que foi político em algum cargo? Em diversos cargos, né? A ponto ali do Oliver Cromwell ser o ditador, o dirigente ali da Inglaterra, né? O Lorde Protetor da Inglaterra, o Oliver Cromwell, e tem vários políticos, o parlamento, grande parte do parlamento da Inglaterra naquela época era puritana. Nas colônias, né, na Nova Inglaterra, praticamente foram mais influentes ainda do que na Inglaterra mesmo, com relação ao poder político e tudo isso, governo, a forma como distribuíram renda, né, a forma como eles viam a propriedade privada e tudo isso, fazia parte da vida cristã comum dos puritanos, tá? Então eles criam, inclusive, que não é todo mundo que vai ser político, não é todo mundo que vai ter um cargo político, né? Eles criam na doutrina da vocação, né? Do chamado. E eles criam, inclusive, Thomas Adams vai dizer que esse chamado para ser político era um cargo, um dos mais elevados a qual um homem de Deus pode ser chamado, a qual um cristão pode ser chamado. Então eles não apenas tinham cargos políticos, como eles viam isso como algo extremamente importante, necessário, a ponto de Thomas Adams dizer que é uma das coisas mais importantes que um cristão pode receber da parte de Deus, é um chamado para ser político, né? Olha aí que coisa estranha, né? Pois é, mas eles criam dessa forma, viam dessa forma.
Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, fique à vontade para ligar o microfone também. Então, em segundo lugar, em primeiro lugar, eles criam que era um chamado da parte de Deus, está ativo na sociedade, mas em segundo lugar, eles eles tinham uma visão bíblica, né, de buscar o bem comum na sociedade. Então, eles tinham um chamado para ser ativo, mas esse chamado para ser ativo era na busca do bem comum, buscar aquilo que é melhor para todo mundo. Claro, o que vai definir o que é melhor é a Bíblia, né? A Bíblia que vai dizer o que é o melhor. Então, eles tinham essa ideia de que a vida de um cristão deve ser ativa na sociedade por causa do bem comum. E aqui eles quebram com a visão medieval do catolicismo, que foi também muito bem propagada por Agostinho, em primeiro lugar, e popularizado por Tomás de Aquino, onde a ideia de primeiro grande mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então eles tinham uma vida monástica, onde você amava a Deus sobre todas as coisas, contemplava, orava, meditava, lia, estudava. Mas os puritanos disseram que isso não pode dar certo, porque o segundo grande mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Amar e servir. Então eles criam que o Tomás de Aquino e a Igreja Católica, o monastério, eles separavam o primeiro mandamento do segundo mandamento. O primeiro mandamento, amar a Deus. Tudo bem, eu posso amar a Deus. Mas o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo. E como eu posso amar o próximo sem estar próximo? Como eu posso sair da sociedade e amar a sociedade? Não faz sentido. Então, por isso que eles abarcaram tudo isso para dentro da vida social, onde você ama a Deus, amém, na sua vida devocional, mas se ama a Deus ao amar o próximo, né? Ao buscar o bem comum, a buscar aquilo que é melhor, mais bíblico para todo mundo, o que é o viver em sociedade. Isso é importante em diversos setores na nossa vida, da forma como eles vão falar, né? Na visão puritana, o Leland quer dizer, a sociedade é toda uma rede de pessoas interdependentes. Ou seja, acho que eu deixei de falar alguma coisa aqui. É isso mesmo. Então, na visão puritana, a sociedade ela é uma rede de pessoas que uma depende da outra. Todo mundo depende um do outro. Nós dependemos do comerciante, o comerciante depende da gente, eles dependem da pessoa que leva a mercadoria, que traz a mercadoria, que vende a mercadoria, que olha o estoque ali e tal. Enfim, todos nós, dentro de uma sociedade, precisamos um do outro. Por isso, a importância do próximo dentro da sociedade, né? O Richard Sibbes, ele fala o seguinte: quando estamos em Cristo, vivemos para os outros e não para nós mesmos. E ele fala nesse contexto, né? De você saber ali que você tem que estar em sociedade para servir ao próximo, ao servir ao outro. Por isso, Provérbios, ele bate tanto no preguiçoso, né? Naquele que é ocioso, no filho que não trabalha, desagrada o pai, no filho que não se importa com a lavoura, ele é pimenta nos olhos do pai. Então, eles tinham essa ideia de que aquela pessoa que quer viver só para si mesmo, que não se importa com a sociedade, que não se importa com o trabalho, não se importa com o que acontece ao seu redor, essa pessoa é egoísta, ele está sendo um peso, né, dentro da sociedade. E que o contrário não é você trabalhar para ter dinheiro. O contrário é você buscar o bem do próximo, o bem do outro, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja estudando para ter uma boa profissão, tendo essa ideia de que todos nós vivemos um dependendo do outro. Gente, isso é tão óbvio e tão difícil de perceber. Por exemplo, você está usando um celular que você não fez. Você está deitado numa cama que você não fez. Tudo que você tem aí ao seu redor foi devido ao trabalho de alguém. Foi fruto da mão de alguém dentro da sociedade. Tá? Então você está usufruindo do trabalho dos outros. Você pagou, mas pagou porque um trabalhador é digno do seu salário, entendeu? Então, todos nós dependemos de alguma forma do outro. Necessitamos um do outro porque nós não nascemos sabendo fazer tudo. Tá? Eu preciso me vestir, vou fazer minha própria roupa. Preciso comer, vou fazer meu próprio fogão, meu próprio gás, minha própria panela, matar o meu próprio animal para poder botar para comer. Não existe isso. Então, você tem que entender que você está inserido dentro de uma sociedade onde você tem direitos nessa sociedade e você tem deveres. E principalmente de um ponto de vista cristão, você tem um dever ali de ajudar o próximo, de servir ao próximo, de cumprir com os mandamentos de Deus dentro do seu trabalho, no local onde você está socialmente, tá? Se você não tem trabalho, se é um jovem que está dentro de casa, então sua obrigação é servir dentro do seu lar. Seu pai e sua mãe saem para trabalhar, então você é o responsável
para ajudar eles a saírem, né? Ou seja, cuidando do lar, cuidando da comida, cuidando da limpeza. Então, aquele que sai para trabalhar, sai para servir a sociedade. Aquele que fica deve ter a sua parcela de contribuição ali, apoiando aquele que sai, para quando ele chegar já ter aquilo que é necessário para ele ficar, tá? Então, essa é a visão puritana e é uma visão que é bíblico, né? Que acaba com a negligência e ataca a preguiça de uma forma bíblica e faz com que a vida em sociedade se torne melhor, se torne numa perspectiva mais prazerosa. Por exemplo, quando você não tem essa visão, você trabalha indignado, né? Você trabalha porque precisa de dinheiro, você não tem paciência, você não gosta do seu ambiente e tal. Quando você percebe que você está ali para servir a Cristo no serviço do próximo, né? Quando você está ali para ajudar as pessoas, para contribuir com a sociedade, né? Seja ajudando aquela pessoa que vai até o seu trabalho, que está necessitando de alguma coisa, que você pode auxiliar, você passa a ver o seu serviço não apenas como serviço, mas como um serviço que ajuda. Aquilo que Paulo disse em Efésios 4, como fazer com as tuas mãos aquilo que é útil, tá? Então, essa é uma visão puritana que eles tinham de sociedade. Você tem que viver ali em sociedade buscando servir a Deus no serviço ao próximo, tá? O Adriano, ele comentou o seguinte: houve alguma área onde podemos dizer que os puritanos pecaram ou deixaram de se desenvolver? Esse vai ser o tema do próximo capítulo, viu, Adriano? Nós vamos falar sobre exemplos negativos dos puritanos. Então, essa é a ideia de bem comum. Eu vou fazer uma leitura aqui que o Leonard Hickey colocou, uma frase do Thomas Lever, que é um puritano, num sermão, e ele fala o seguinte, ó: o comerciante, ao comprar e vender, e o artesão, pela sua ocupação, deve providenciar para a comunidade, olha sempre essa ideia, né? Você está servindo a comunidade, as mercadorias necessárias e suprimentos suficientes para todos. O proprietário, ao arrendar terras a um preço moderado, deve fornecer campos e casas aos arrendatários a baixas taxas de aluguel. Então eles falavam até com os proprietários, né? Até mesmo no imóvel ali, no aluguel, você tem que pensar em estar fazendo bem à sociedade. Não apenas em lucrar, não apenas tirar o máximo possível, mas fazer de uma forma que a pessoa que você está trabalhando percebe que aquilo ali é bom para ela, né? Ela está ganhando com aquilo, enquanto ela está ali pagando. O agricultor deve lavrar o solo com a diligência apropriada e assim produzir as safras, aluguéis e provisões necessárias para si mesmo e para a comunidade em geral. Então você serve a Deus no serviço ao próximo, tá? Eu anotei aqui uma frase do Thomas Hook, que é interessante. Ele fala o seguinte, ó: Thomas Hook acrescentou que qualquer pessoa que escolhe entrar numa sociedade deve voluntariamente unir-se e envolver-se com cada membro da sociedade para a promoção do bem do todo. Então eles tratavam aqui a ideia de entrar numa sociedade como se fosse um pacto geral. Onde, se você quer viver em sociedade, você quer usufruir a sociedade, o comércio da esquina, você quer usufruir aquilo que as pessoas fazem, né, para vender os celulares, as roupas, aquilo que você calça, os créditos, as operadoras, você quer usufruir disso, não simplesmente pague, né, não, claro, você tem que pagar para ter essas coisas, mas você pode fazer o bem, você tem um chamado para contribuir, para fazer parte dessa sociedade, como se fosse um contrato, né? Você tem seus direitos, você pode fazer e usufruir de tudo isso, mas você tem os seus deveres, você deve contribuir de alguma forma. Isso vai equilibrar a visão puritana da ação social com relação aos pobres, né? A gente imagina os pobres, aquela frase que o Iago Martins gosta de usar, né? Como a caridade aumenta a miséria. Isso não acontecia na visão puritana, tá? Eles sabiam, justamente por esse ideal, né, que todo mundo tem que contribuir à sociedade, eles haviam sermões, nós vamos ver próxima semana, onde eles diferenciavam desempregado que quer trabalhar de alguém que é incapacitado para trabalhar, que não tem como, ou então de um aproveitador. Então eles tinham nas próprias paróquias, nas próprias igrejas, nas próprias congregações, maneiras e formas para o ministro saber olhar essas pessoas, conferir sobre elas. Teve um bispo anglicano que falou em Londres que os refugiados calvinistas das igrejas de Londres, calvinistas, claro, naquela época, os puritanos, 1588, eles não pediam esmolas,
Os refugiados. Eles não viviam como mendigo lá fora. Por quê? Porque cada igreja sabia lidar com eles, sabia tratar daquelas dificuldades, sabia arrumar uma forma de ajudar aquele que estava desempregado, tá? Então, eles não simplesmente olhavam os pobres, esse coitado não pode trabalhar, vamos estar dando alimento todo mês ali fazendo uma visita. Não era assim. Eles tinham essa visão toda de sociedade que ajudava eles a equilibrar a sua ajuda, né? Era de uma forma mais pessoal, mais voluntária. Então nós vamos aprender isso melhor depois. Mas vocês percebem aqui como toda essa parte doutrinária, né, vai envolver o equilíbrio na prática, na vida cristã prática. Então, em primeiro lugar, nós sabemos que você tem um chamado para viver em sociedade. Em segundo lugar, você tem que ter essa ideia de buscar o bem comum, que é bíblico, tá? Eu até separei aqui algumas coisas para ler. Por exemplo, né? Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos. Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse se sujeitar aqui, Paulo depois vai exemplificar, né? A mulher ao marido, os filhos aos pais, o empregado ao seu senhor, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, isso é bíblico, né? Eles não inventaram. Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses 3:12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. 1 Tessalonicenses 5:15. Segui sempre o bem entre vós e para com todos. 1 Pedro 4:10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Em outras palavras, biblicamente falando, eles estavam completamente amparados, né? Você tem que servir um ao outro, você tem que fazer o bem ao outro, você tem que buscar o bem para com todos, você tem que amar um ao outro e todos. Então, todos esses mandamentos uns aos outros que eu selecionei aqui, faz parte da vida de um cristão dentro da sociedade. Lembra-se do exemplo que eu dei, né? Não tem como amar a Deus, primeiro grande mandamento, separado do amar o próximo do segundo grande mandamento. Essas duas coisas tem que estar junto. E aí quando nós vamos para a prática, o negócio pega, né? Qual foi a última vez que você teve essa visão de trabalhar como bem comum, de viver em sociedade como um bem comum, ou então até mesmo de ajudar aquele que está necessitando de alguma forma, né? Nós somos muito devagar quando o assunto é esse, tá? E por fim, irmãos, para nós encerrar, o terceiro ponto que o Leland Hicken coloca é justamente sobre a ação social puritana. Existe algum filme que demonstra a vida dos puritanos? Ou apagaram eles do cinema? Cara, a maioria dos filmes retrata eles de uma forma bem, como é que se diz? Uma caricatura, né? Aquela ideia de puritanismo, de legalismo, de exagero, né? Então, a maioria das imagens deles é péssima. O único filme que eu assisti, que eu achei muito bom, bem retratado, é Oliver Cromwell, o Homem de Ferro. Cromwell, o Homem de Ferro, de 1970, se eu não me engano. Depois vocês procuram, é um filme bem difícil para achar, né, devido aos direitos autorais dele, é reservado, não tá ali em nenhum tipo de plataforma. Mas ele é um ótimo filme, tá? Cromwell, o Homem de Ferro, 1970. Vai retratar muito bem essa ideia política. E você vai ver eles dentro da política e sempre falando em Deus, sempre falando de temer a Deus, de glorificar a Deus. Dentro da guerra, e eles falando de temer a Deus, de glorificar a Deus. No trabalho, e eles falando de temer a Deus, né? Tá bem integrado. Então, em terceiro lugar, nós vamos falar sobre o cuidado com os pobres na visão puritana, tá? Vamos abrir em Efésios capítulo 4. Efésios 4, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Olha o alvo do apóstolo Paulo, né? Antes você roubava, né? Você rouba porque você é egoísta demais para isso, né? Você, a ponto de, em vez de trabalhar, você prefere roubar dos outros, porque você tem muito amor a si mesmo, é muito egoísta. O outro lado de não furtar não é só trabalhar.
O outro lado de não furtar é trabalhar e não ser egoísta. É você trabalhar para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. O outro ponto da moeda, quando nós falamos de ação social puritana, é justamente essa ideia de que o Senhor, Ele nos chamou e nos proveu para que a gente possa ajudar aqueles que não têm, aqueles que são pobres, né, os necessitados. Mais uma vez, o exemplo puritano aqui é abundante. Eu já falei sobre Lawrence Chatterton. De outras formas que eles buscavam ajudar também, não apenas com dinheiro, mas com ideia. Por exemplo, Richard Graham, que é um grande puritano, Richard Graham, na verdade, o nome dele, ele conseguiu fazer na sua igreja local uma forma, um método, né, lá que ele inventou, onde os pobres poderiam comprar da igreja deles milho mais barato, quando estivessem em crise, né, onde eles podiam chegar lá para comprar por um preço menor do que o preço do mercado, justamente já para estar ajudando os pobres. Então, eles não simplesmente ajudavam dando alimentos ou coisas dessa forma, mas eles buscavam de algum jeito, com ideias, né, maneiras para poder estar auxiliando a necessidade do próximo. Mas essa é a visão que nós temos que entender, que o apóstolo Paulo coloca aqui, né, que a ideia de furtar e ser egoísta não é só trabalhar, é trabalhar e não ser egoísta, é trabalhar para auxiliar, para ajudar aquele que tem necessidade. O apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele vai dizer que quando ele saiu de Jerusalém, as únicas coisas que os discípulos deixaram claro para ele fazer é para ele não se esquecer de servir os pobres, aqueles que passam necessidade. É uma das coisas, né? Quando Paulo se despede em Atos 20, lá da igreja de Éfeso, dos presbíteros, outra coisa que ele falou bastante era que eles deveriam olhar para os pobres, né? Que é muito melhor dar do que receber. E aí ele cita uma frase de Jesus lá sobre esse assunto. Enfim, em várias cartas, em vários momentos nós vemos na Bíblia que uma das grandes evidências e demonstração de amor ao próximo é justamente você saber usar do seu dinheiro para poder aliviar aquele que tem necessidade. Principalmente o doméstico da fé. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, né? Você ajudar ali a sua assistência social dentro da igreja, ou então se você souber de algum caso de alguém mesmo, você poder se preparar, tá? Eu sei que nós estamos dentro de um momento difícil, né? Nem todo mundo tem bastante dinheiro. As pessoas colocam nas suas listas e muitas das vezes a ação social não é uma coisa que está na nossa lista. Para isso, a única resposta que nós podemos ter é a resposta da igreja que Paulo falou, 2 Coríntios, né? 2 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: também, irmãos, vos fizemos conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância na sua alegria, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Ou seja, o exemplo que nós temos para nós nesse momento difícil é da igreja da Macedônia, onde o apóstolo Paulo vai dizer que eles eram pobres, pessoas que não tinham bastante dinheiro, não eram ricos, não deram do que sobraram, mas a graça de Deus foi que operou entre eles. Tá? Então, para o homem soltar o dinheiro mesmo, né, para abrir mão, nós que somos bastante egoístas, principalmente no assunto dinheiro, né, somente a graça de Deus, somente a ação sobrenatural do Senhor, para abrir nosso entendimento, para nós abrirmos nossas mãos, para poder estar auxiliando, para poder estar ajudando. Paulo vai dizer que eles fizeram isso, primeiro, porque se deram a Deus, e segundo, se entregaram, fizeram parte disso. Na sua profunda pobreza, gerou riqueza de generosidade, tá? Não tem como nós desenvolver esse assunto muito amplamente, mas é uma coisa a se pensar. Nós somos chamados por Deus para participar da vida social, né? Um cristão, ele deve sim ali estar envolvido até mesmo em política, quando é necessário. Faz parte da vontade de Deus a nossa vida em sociedade, tá? Mas nós devemos ter essa visão de bem comum, de estar auxiliando, de estar prestando serviço à sociedade, né? Como uma forma de amar a Deus ao servir ao próximo
dentro desse ambiente de bem comum. E por fim, nós temos que lembrar também que uma das principais formas e meios que Deus colocou para nós como igreja, dentro da comunidade que nós estamos inseridos, nós vamos ver isso melhor na próxima semana, é estar auxiliando também os pobres, principalmente os domésticos da fé. Amém? Então, nós encerramos aqui. Se algum irmão tiver algum comentário para fazer, alguma coisa para falar, para perguntar, fique à vontade. Esse é o momento e nós estamos encerrando. Amém? Irmão Ailton, quer comentar alguma coisa? Então, o que eu acho interessante, né, nessa questão dos puritanos, é que todo o tema que a gente tem estudado, a gente sempre vê, né, que primeiramente eles visavam, né, a glória de Deus, e em segundo, né, o bem comum, né, aplicar isso na sociedade, né, aplicar isso na comunidade. Os ganhos deles, né, deveriam ser distribuídos para a comunidade, né, a sociedade deveria ser alvo desse amor, né. Então eles amavam de fato a Deus, né, acima de todas as coisas, e amavam o próximo deles, né. Os mandamentos, eles estavam unidos, né, não era algo independente, eu só amar a Deus e o pobre, o próximo que se lasque. Não, eles amavam a Deus e por amar a Deus eles amavam o próximo. E nesse capítulo em específico, né, o Zeland Rick até cita, né, que falar às vezes é muito fácil, né? Você falar que se deve ajudar é muito fácil. Só que os puritanos, eles falavam e praticavam aquilo que eles falavam, né? Eles ajudavam os pobres, né? Eles não só pregavam que o pobre deveria ser ajudado, que os mais necessitados deveriam ser ajudados, mas eles ajudavam, eles praticavam. Isso é muito, muito interessante. E talvez no mundo que a gente vive hoje, né, nesse mundo polarizado que a gente vive, né, politicamente, né, a gente vê a política com os olhos corrompidos, né, com os olhos humanos mesmo. Talvez os puritanos sofreriam perseguições por parte do grupo evangélico, né, onde talvez eles seriam rotulados aí de socialistas, né, de esquerdistas, de comunistas, e várias coisas, por serem pessoas que preocupavam em amar ao próximo, né, com amor que a Bíblia fala que nós devemos amar, né, que a Bíblia ensina. Eu acho muito interessante esse fato de que eles visavam esse cuidado com o ser humano, com a sociedade em si, né? Se Deus está nos dando, né, nós devemos ajudar uns aos outros. Isso era muito lindo, de fato, a gente precisa repensar nisso, né? A gente precisa buscar, né, em Deus o fato que nós devemos ajudar uns aos outros, né? Porque quando se trata de dinheiro, realmente nosso coração é ganancioso, né? Tanto que a Bíblia nos alerta a respeito disso, né? Jesus alertou, né, que o amor ao dinheiro, né, é a raiz de todos os males, né? O dinheiro em si não é o problema, mas o amor a ele acaba sendo um problema. E a gente tem, né, esse problema no nosso coração de amar demais o dinheiro. Exatamente. É por isso que é importante também nós pegar esse exemplo puritano e dar uma resolução na nossa vida, né? Colocar em prática, né? Você quer aprender melhor sobre esse assunto? Procura aí o John Piper falando sobre como usar o dinheiro para a glória de Deus, né? Procure material, procure se informar com o seu pastor. A melhor forma de ajudar, né? A questão é tomar atitude, né? Então essa é a questão. Eu não me lembro se foi John Owen que disse que a grande diferença entre os que vão para o céu e os que vão para o inferno é aqueles que sabem e aqueles que fazem. Então, se você simplesmente sabe, a vida cristã é só saber, só ter conhecimento, não colocar em prática, não vai adiantar de nada, né? Jesus é bem categórico no texto que nós lemos em Mateus 25, quando ele vai dizer, vocês fizeram isso, não é só vocês sabiam isso, né? Vocês sabiam como fazer, não.
vocês me visitaram, vocês me alimentaram, vocês me vestiram, vocês tomaram atitude, né? Então, essa é uma questão escatológica bem real, aí pouco lembrado, né, por nós. Quando falamos de escatologia, pouco a gente se lembra dessa questão de ajudar, de vestir, né, de visitar, de auxiliar, né, mas isso vai ser contado no dia do juízo, né, o tanto que nós recebemos pela providência de Deus e como nós usamos isso para a glória de Deus, como nós fizemos mordomia daquilo que recebemos, né. Se você for ver nosso vídeo no YouTube sobre dinheiro, a última aula sobre dinheiro, se eu não me engano, tem alguns conselhos práticos de como você pode se organizar financeiramente para poder estar auxiliando, para poder estar ajudando a fazer ação social, né? Então existem alguns conselhos práticos que nós já damos lá, lidamos lá nesse vídeo. Depois você dá uma olhada, estude, mas tome atitude, né? Vamos colocar em prática, que é a parte mais difícil, principalmente quando o assunto é dinheiro.